Bom dia. Muito bom de poder estar junto de novo, né? Depois de mais uma semana que Deus cuidou de nós, nos capacitou para estarmos aqui, que a gente possa continuar adorando, mantendo a nossa mente focada em quem Ele é, na Sua palavra, querendo realmente aprender e aprender a obedecer, para sermos cada vez mais usados nesse mundo por Ele, para mostrarmos quem Ele é, explicarmos a razão da esperança que é em nós. Continuando na série de Lucas, estamos no capítulo 10, Lucas 10. Então a gente já viu nas semanas anteriores aí, que seguir a Jesus significa que o Evangelho vai corrigir sua vida, para que como discípulo você aprenda a estratégia bem-sucedida de fazer discípulos na realidade que mistura oportunidade e oposição. A estratégia que o Senhor Jesus nos deixou, nós já vimos vários pontos, vamos terminar de ver esses pontos hoje, outros, né? Mas nós já vimos que a obediência a Jesus é a essência de ser um discípulo. Também vimos que a gente precisa depender e aprender de Deus, também de sermos a resposta de Deus e nos desapegarmos daquilo que nos atrapalha e até nos impede de exercermos a nossa missão aqui. Nós vimos na outra semana que também faz parte da estratégia construir relacionamentos redentivos, aceitar o suprimento de Deus com gratidão, e dentro disso nós vimos também o contentamento como forma de estabelecer um relacionamento com as pessoas que estamos tendo contato, e simplicidade de vida como forma de identificação com as pessoas. E vimos que ministrar as necessidades das pessoas é uma forma de apresentar a resposta à maior necessidade da vida delas. Então, no mesmo título, vou ler novamente o texto, tá bom? Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos, que nela houver, anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, e a partir desse texto que a gente vai ver hoje, né? Saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que se apegou nos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido,
assentados em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita, quem porém me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, continuando na estratégia, para nos mantermos como discípulos que fazem discípulos, próximo ponto aí, baseado no versículo 10 e 11, espere oposição e enfrente-a com a verdade e a graça do Evangelho. Jesus disse: quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Para a gente entender isso, temos que entender o que acontecia, né, naquela época, com certos, como era uma prática comum entre os judeus. Certos judeus, quando entravam numa cidade dos gentios, né, uma cidade não judaica, uma cidade pagã no ponto de vista deles, acreditavam que o lugar acrescentava impureza às suas vidas. Só de pisar ali, eles acreditavam que eles eram menos puros diante de Deus, né, até cerimonialmente. Por isso, eles, quando saíam daquele lugar, sacudiam realmente, literalmente, o pó da sola das sandálias, como forma de se limparem para retornar à terra judaica, as cidades que eles moravam, né, dentro de Israel. Jesus, ele está usando esta prática, não porque concordava com ela, não porque era para fazer isso, realmente como se os judeus fossem melhores do que os outros, mas ele está usando isso como uma forma de ilustrar a gravidade do juízo para aquela cidade que rejeitar seus mensageiros e a mensagem que eles trazem. Então eles entenderam bem o que Jesus estava falando. Entenderam perfeitamente. Sabe aquilo que vocês fazem como forma de mostrar que vocês estão rejeitando, que vocês não querem ter parte daquilo, que aquilo é problema daquele pessoal que está ali? Estou usando isso para mostrar que eu levo muito a sério a rejeição que esses meus mensageiros, esses meus embaixadores recebem quando vocês não os recebem nas suas cidades ou para ouvir a mensagem que eles trazem, que é a minha mensagem. Então, na prática, percebe, não deviam só fazer isso, de sacudir os pés. Eles deveriam falar em voz alta, proclamar, é o que Jesus falou aqui, que aquele lugar e aquelas pessoas, mesmo sendo judeus, estavam condenados perante Deus, como se fossem os gentios que eles tinham em mente que estariam condenados. Entende? É isso que os discípulos deviam fazer. Quando entrassem em um lugar, não recebessem eles nem a mensagem, fala assim, sacode o pé e clama. Fala assim, vocês vão receber o tratamento que vocês acham que os gentios vão receber quando vocês entram na cidade deles. Vocês estão fritos diante de Deus, realmente. Mesmo sendo o povo escolhido. Por isso que Jesus fez essa comparação entre as cidades nos versos seguintes. De comparar cidades judaicas, cidades nas quais Jesus ministrou muitas e muitas vezes, com cidades, imagina, Sodoma e Gomorra, que foram condenadas por Deus. Mas vamos entender isso mais para frente um pouquinho. Agora, a declaração, percebe? A declaração de condenação, mesmo essa declaração, deveria vir acompanhada da oferta de salvação aos que se arrependessem e crescem. Por isso ele falou, não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Mas Jesus está colocando aqui a gravidade da rejeição à sua pessoa por meio dos seus mensageiros e a mensagem que eles traziam.
Ele vai desenvolver mais isso. A Bíblia demonstra continuamente como Deus é misericordioso e não tem prazer na condenação de ninguém. Ele não é um Deus caprichoso, Ele não é um Deus malvado, como as pessoas querem pintar, só porque Ele exerce essa justiça. Deus não tem prazer nenhum quando chega nesse ponto. Mas chega. Jesus está falando, esse ponto chegará. Porque não pode haver a rejeição da mensagem, que aquilo é verdadeiro, aquilo é a salvação para as pessoas, e fala assim, não, no final tudo acaba em pizza, né? Era tudo mentira, era brincadeira, não vai acontecer isso aí, né? Não vai acontecer, o pecado é brincadeira, nunca existiu, Jesus não morreu na cruz também, é tudo brincadeira. Não é brincadeira para Deus, por isso que esse momento vai acontecer. Mas Deus não tem nenhum prazer nisso. Deus não se diverte, não se deleita quando chega num ponto desse. 2 textos aqui, um do Antigo e um do Novo Testamento, que falam sobre isso. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? E Novo Testamento, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ok? Agora, só um parênteses, não vou desenvolver a teologia aqui, mas não existe a teologia do universalismo. Bom, já que Deus quer, então todos vão ser salvos. Isso é totalmente antibíblico. Vai haver salvos, vai haver pessoas não salvas, vai haver a vida eterna para alguns que são salvos, a vida de juízo, que é eterno também para outros que não são salvos. Ok? Mas está mostrando, tem 2 palavras no Novo Testamento que falam sobre desejo. Ok? Aqui está usado aqui, não é o desejo e algo vai acontecer em relação a Deus. É um desejo como nós temos desejos que nós não temos certeza nenhuma que vão acontecer da nossa parte, por exemplo. Nós podemos desejar que daqui a pouco chova, por exemplo, mas não sabemos. Pode ser um desejo, mas não temos fundamento nenhum para que isso aconteça. Ok? Deus deseja, seria muito bom, não é? Agora, há outro termo que é usado para desejo, que Deus vai fazer com certeza, que é traduzido como desejo, também não é o termo usado aqui. Importante a gente lembrar disso, porque pastores têm afirmado hoje em dia, na verdade isso é bem antigo, só estão revivendo uma heresia, que no final das contas, Deus é bom, Deus é misericordioso, e no final das contas não importa se a pessoa viveu, se foi crente ou não foi, se ela aceitou a Cristo ou não aceitou, se ela crê no seu Jesus ou não, no final das contas, Deus vai salvar todo mundo. Isso é uma mentira diabólica, para que as pessoas vivam despreocupadamente, como elas bem entendem, achando que Deus não vai levar a sério o seu plano e o custo que foi para o Senhor cumprir o seu plano na pessoa do seu Filho amado. Então isso é um erro bem perigoso. Jesus continua falando da estratégia, confie na soberania e sabedoria de Deus, porque isso deixa a gente meio confuso, né? Pode deixar, né? Então Jesus continua desenvolvendo o seu ensino. Digo-vos, naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade que rejeitou a mensagem e o mensageiro. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno.
Então, a misericórdia do Senhor, que a gente viu que Ele não quer, não deseja, e não tem prazer na morte do ímpio, porque quando o ímpio morre ele vai ser condenado. A misericórdia do Senhor, ela exalta a sua justiça, e exalta o seu juízo, demonstrados na salvação. Deus é misericordioso, sim, por isso que a gente está aqui. Mas essa mesma misericórdia, ela exalta o juízo e a justiça de Deus. Para haver misericórdia, não pode haver injustiça. Por isso que a gente é grato pela misericórdia do Senhor na nossa vida, porque a gente sabe que se Deus exercesse puramente a sua justiça e seu juízo sobre nós e não sobre Jesus, a gente não estaria aqui. Ou estaria aqui escutando uma religião sem fundamento e seríamos todos condenados por merecimento. Misericórdia só é exaltada, a gente só tem gratidão, só entende realmente a misericórdia, se houver algo que foi exercido para resolver o pecado, a condenação, a culpa eterna que nós merecemos. Senão a misericórdia não tem valor. Não tem valor. Para quem já sabe, né? Fala assim, vai dar tudo certo no final. Qual é o valor da misericórdia? Por isso que as pessoas brincam com o evangelho às vezes. Sejam descrentes ou os cristãos, brincam de viver muitas vezes de maneira evangélica, mas não de maneira bíblica. Porque não estão entendendo, muitas vezes, que para nós sermos cristãos, para nós termos segurança, para nós deitarmos nosso travesseiro toda noite, sem o peso da culpa dos nossos pecados, não é? Sem a dúvida, será que no último momento de vida o que vai acontecer? Será que eu vou para o céu, vou para o inferno? Nós temos segurança, o crente tem segurança na sua vida. Foi exercido juízo contra o pecado, ao sacrificar o inocente em lugar dos culpados. Por isso que o culpado pode descansar. Porque o inocente, o Senhor Jesus, recebeu os nossos pecados e de fato morreu em nosso lugar. Senão nós não teríamos base nem de um pensamento e muito menos da realidade em vivermos com segurança diante de Deus. Nós estaríamos todos cada vez mais doidos de verdade, cada vez mais tentando de qualquer jeito se apegar em qualquer coisa, em qualquer religião, em qualquer procedimento, em qualquer coisa que aparece por aí, porque nós estaríamos cada vez mais desesperados por não termos certeza e segurança de nada em relação a Deus. Mas nós não estamos fazendo isso. O crente tem equilíbrio mental, tem equilíbrio emocional, ele tem alegria e paz verdadeira, porque de verdade Jesus morreu no lugar dele. De verdade aquilo foi feito, não foi uma historinha criada para consolar os discípulos depois da morte do Senhor. O Senhor Jesus está vivo, e para sempre, e voltará para provar ao mundo que Ele está vivo. Então, Jesus recebeu os nossos pecados e morreu no nosso lugar, e como consequência dessa morte sacrificial, não só o juízo foi em cima dele, e não em cima de nós, que a gente merecia, mas ele promoveu, aquilo resultou em justiça. Deus reconheceu que aquela morte cumpriu totalmente o que o pecado estragou, em todos os níveis, diante de Deus, uns com os outros, entre nós. E Deus Pai, reconheceu que o pecado recebeu o tratamento definitivo, quando Ele declara o culpado que somos nós, o culpado que crê em Jesus, como livre agora da condenação e da culpa dos seus pecados. Porque de fato aquilo foi resolvido. Agora percebe, rejeitar isso, é a pessoa assumir para si mesma,
eu quero receber esse juízo. Eu quero receber, eu vou dar conta. Pode mandar o juízo que eu vou dar conta. Aquilo que caiu em cima de Jesus. A salvação oferecida por Deus é caríssima. Ela é caríssima. Por isso que o preço foi o Senhor Jesus. E a rejeição à sua pessoa e obra, também o preço é eterno. Porque é como se o perdão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus fosse algo desprezível. Mas não é. Então, Tiro e Sidom eram cidades importantes, cidades portuárias importantes, eram famosas por serem pagãs. E eram famosas por sua idolatria. Eram rivais de Israel. Sidom era a cidade natal de Jezabel, aquela esposa do rei Acabe. Foi essa mulher que introduziu o culto a Baal em Israel. Ela nasceu lá em Sidom. Deus previu a destruição daquelas cidades lá em Isaías 23, depois vai recebendo sua folha aí. Deus previu que aquelas cidades vão ser destruídas. E de fato aconteceu em 332 a.C., foram totalmente arrasadas, com a invasão de Alexandre o Grande. Mas também Deus profetizou a sua restauração lá em Isaías também, e hoje elas compõem o que atualmente é o Líbano, mas ainda vai ter tratamento futuro para elas. Deus afirma que mesmo cidades pecaminosas e idólatras, Jesus está falando aqui, elas poderiam se converter caso tivessem sido expostas ao ministério de Jesus. Jesus teve um ministério muito curto na região dessas cidades. O que é registrado na Bíblia é que ele curou, o Senhor Jesus curou a filha possessa de uma mulher, Sirofenícia, está lá em Marcos 7, porque a sua prioridade não era essas cidades ao redor, sua prioridade era os filhos de Israel. O seu ministério se concentrou nas ovelhas de Israel. Aí depois os discípulos foram espalhados mundo afora. Ok? Agora, Corazim e Betsaida, que ele cita no texto aqui, eram as cidades mais próximas ali de Cafarnaum. E Cafarnaum foi o local onde Jesus se estabeleceu, um dos lugares que ele mais ministrou, onde ele mais fez milagres e curas, onde ele mais pregou a palavra, em Cafarnaum. E olha que interessante, né? Um comentarista fala assim, que apesar de não ter registro de alguém dessa cidade ter formalmente assim, rejeitado o Senhor Jesus, ou zombado, ou expulsado o Senhor Jesus de maneira assim clara, não tem registro disso nos evangelhos. Olha o que Jesus está falando, irmãos. O fato de não terem crido e se arrependido, mesmo que não trataram Jesus mal, não expulsaram, não zombaram, é considerado algo pior do que os pecados cometidos por Sodoma e Gomorra. Que a gente pode pensar, não, então aquele lugar que rejeitou, só de não terem crido no Senhor Jesus, é muito pior do que cidades pagãs que não creram no Senhor Jesus, mas não tiveram o privilégio do seu ministério. Interessante que a Bíblia ensina, Jesus está ensinando aqui também, tem outros trechos que também estão no material que vocês vão receber. A Bíblia ensina que há níveis diferentes de punição. Agora, punição é punição, juízo é juízo. Mas Jesus falou que haverá maior juízo. Não é? E Jesus está ensinando que a incredulidade em Jesus é a pior condição de uma pessoa. É isso que ele está enfatizando aqui. O pior estado de uma pessoa é não crer em Jesus. Não é o sofrimento que ela apresenta para nós, não é a sua história que ela apresenta, pode ser a pior história. Pode ser a história pior, acumular tudo na vida dessa pessoa. Pode pensar, pessoas têm, às vezes, o que marcou a vida delas foi algo terrível de verdade. Por isso, que qualquer pessoa que chega para nós, com a sua história, por pior que seja, ela precisa ser levada ao Evangelho.
Porque ninguém vai dar conta de encontrar um caminho, de ensinar a pessoa a lidar com a sua vida, a menos que, em primeiro lugar, ela creia no Senhor Jesus, recebendo a condição de começar a pensar em tudo aquilo de uma perspectiva renovada pela palavra, perspectiva bíblica, e começar, e tendo o poder de começar a fazer, mesmo que pequenas mudanças, num processo muitas vezes bem longo, de anos e anos. E aí, aos poucos, ter restaurado a sua vida, naquilo que Deus achar que realmente ela precisa ser restaurada, e o seu passado não vai apagar, mas ela vai aproveitar isso agora para perceber, inclusive, como é que a graça de Deus estava ali, a sua misericórdia, conduzindo-a para encontrar o Senhor e a partir daí ter uma vida com Ele. Porque pecado e sofrer pelo pecado, todos nós vai acontecer isso conosco. Todos nós. Não importa se a nossa história tem mais marcas ou menos disso. O que importa é se nós estamos colocados por Deus na vida nova com Ele, e se estamos de fato aprendendo a lidar com as nossas vidas do jeito que Ele nos preparou para fazer. Então há diferentes níveis de punição, e a incredulidade em Jesus é a pior condição de uma pessoa. Por isso, as pessoas, Jesus está falando, as pessoas ou cidades que foram abençoadas pela pessoa e obra de Jesus, mas o desprezaram, não reconhecendo como Deus Salvador e Senhor, não crendo e submetendo suas vidas a Ele, Jesus está afirmando, essas pessoas e essas cidades terão condenação muito maior do que aquelas pessoas e cidades que não tiveram o mesmo privilégio de ouvir sua mensagem e ver seus sinais de modo abundante. Essa semana eu conversei com uma pessoa que estou evangelizando sobre isso. Mas, aquela pergunta, mas aquele pessoal que você morou lá nos índios e não ouviu tanto assim a mensagem, eu falei assim, então, eles estão condenados. Tiveram o privilégio de ter 50 anos de presença missionária lá. É que quando a gente ouve daqui, como é colocado de certa forma, parece que começou agora, e a gente não sabe que gerações atrás aquelas pessoas também ouviram, em que época da história também os povos que antecederam estes lá, já ouviram e rejeitaram a mensagem, muitas vezes estão sofrendo essa consequência, de agora o coração está endurecido, porque isso aqui não é brincadeira, não é para a gente ouvir, que bom, mais uma coisa, mais um domingo feliz. Conversei com essa pessoa essa semana de novo, falou, isso aqui é uma questão de vida ou morte, você já está morto, a questão é, você quer viver? Porque é disso que se trata. Ouvir o Evangelho e frequentar uma igreja bíblica é uma bênção. E ao mesmo tempo é um grande perigo. Cada semana somos expostos à verdade de Deus, reconhecemos as suas ações na nossa vida, nós cantamos aqui que Deus está fazendo algo na nossa vida, não é verdade? Como Ele é bom, como Ele cuidou de mim, de você. Cada semana, às vezes mais de uma vez por semana, nos reunimos no grupo Céu, nos discipulados, olha quantas coisas, quantas oportunidades por semana, às vezes várias por dia, que nós estamos ouvindo sobre o Evangelho, sobre Jesus, como Ele está fazendo as coisas na nossa vida. Cada semana, todo dia, nós temos a palavra. Por isso é essencial termos certeza de estarmos vivendo como crentes. Então, estou pressupondo que são crentes, que somos crentes. Então, é essencial estarmos vivendo como crentes, que inclui o ministério de encorajar os demais, outros crentes, a viverem como crentes também. Porque se não está acontecendo isso, precisa pensar
com muita seriedade, entra no seu quarto, é um conselho pastoral, um conselho de irmão em Cristo, mas entra no seu quarto, sozinho com o Senhor. Se não está vivendo assim, como esse trecho de Hebreus 3, por exemplo, encorajando outros a viver na mesma direção, se está vivendo em outra direção, te aconselho, advirto, a entrar no seu quarto, pensar realmente na sua vida, pegar o Evangelho, qualquer um deles, esse de Lucas, por exemplo. Senhor Deus, eu realmente te conheço. Baseado em que, Senhor, eu tenho falado que eu sou teu, que eu sou um filho do Senhor, uma filha do Senhor. Eu preciso ter certeza disso, que a minha vida demonstra, pelo que eu quero mais, pelo que eu penso mais, pelo que eu falo, pelo que eu faço com a minha vida, que eu vivo como crente. Porque o fruto mostra que tipo de árvore eu sou, que eu estou plantado em quê? Percebe? Jesus está falando que isso é seríssimo, e que isso é eterno. Não dá para depois corrigir depois da morte. Não dá para, agora eu percebi. Se abrir os olhos na eternidade descobrindo que não é cristão, acabou. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato, guardarmos firme, até ao fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Porque isso aqui está extraído, lembra, do contexto do Antigo Testamento, do povo de Israel, que andava, que era conduzido por Deus, literalmente dia e noite. Dia e noite eles viam o Senhor, na fumaça e na coluna de fogo. O Senhor estava no meio deles. Percebe? Somos o povo de Israel. E daí? E daí? Tem visto nas lições da EBD assim, milhares foram deixados no deserto, milhares foram condenados. Milhões e milhões de judeus hoje estão presentes no inferno. Não precisavam estar lá. Nós não somos melhores do que eles. A gente tem que ver, Jesus está falando aqui, o autor de Hebreus está falando assim, nós somos participantes de Cristo, se a gente percebe a nossa vida, isso é verdade, se também é verdade, que a nossa confiança é diária em Cristo Jesus, não dominical, não quando eu quero alguma coisa do Senhor, não quando interessa ser crente na frente de outros crentes, não porque eu aprendi um comportamento, aprendi a falar crentez, aprendi a me comportar de um certo jeito no culto, mas de segunda a sábado eu pareço um diabo, porque eu minto, porque eu calunio, porque eu quero as minhas coisas de qualquer jeito, do meu jeito, quando eu quero, porque eu sou soberbo, entende? É assim, crente é aquele que está vivendo segunda a segunda, mostrando que
quem opera no seu coração realmente é o Evangelho, é Jesus. Que segurança, de onde que está na Bíblia a segurança de tomei uma decisão um dia? E daí? Pode ser verdade, mas se é verdade, essa verdade permanece e você está crescendo em Jesus. Porque não existe outro evangelho de segurança, é esse que existe. Perceba que a realidade da vida cristã não é medida por uma simples confissão feita em algum momento da sua vida, porque quem de fato é cristão, se é participante, demonstra confiança em Jesus diariamente, que eu estou falando aqui, estou repetindo aqui, né? Sua mente e seus desejos estão sempre buscando entender o que a palavra de Deus ensina, não para encher a cabeça de conhecimento, mas para poder viver segundo a vontade de Deus, que é a Bíblia. A porta da salvação continua estreita. E não importa se seu testemunho de conversão é lindo, emocionante, se você percebe um descaso em relação aos assuntos que interessam a Deus, se você se diverte no pecado, se você acha vantagem na mentira e no engano, se você se sente à vontade no mundo e não na igreja, e principalmente não muda a sua vida, quando confrontado em relação a algum pecado, alguém chega para você e fala assim, quer alertar você, o texto de Hebreus está falando isso, que a gente acabou de ler lá, que está lá e projetado ainda. Se você não muda, não treme, quando você ouve algo que é prejudicial, que é pecaminoso, precisa repensar seriamente se está em Cristo Jesus, porque ainda hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo. Amanhã, ninguém aqui tem amanhã, só hoje. A continuação do texto de Hebreus reforça a verdade de que foram aqueles que pertenciam ao povo de Deus, que viram seus milagres, estas pessoas que foram também os mais rebeldes e incrédulos, e por isso receberam o maior juízo. O texto de Hebreus continua, né? Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa do papel deles, não de Deus. Deus fez tudo o que era possível fazer para eles entrarem. Mas eles não entraram por causa da sua incredulidade. Entrava por um ouvido, se sentia bem consigo mesmo e saia por outro. Eu estou na IBNA. Eu faço as coisas do Senhor. Eles faziam muito mais. Eles foram eleitos como povo de Deus, de maneira que está escrito na Bíblia que eles foram. A questão é que eles não obedeciam. Deus falava uma coisa, e a Bíblia fala, nas tendas deles, lá na casa da família deles, eles combinavam outra coisa. Moisés dava uma ordem, falava assim, aqui Moisés, o quê? Isso é tudo bobagem, vamos fazer o que a gente quer. É assim que eles viviam. E uma geração inteira ficou pelo deserto, morto. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o ímpio morre também. E quando morre, ele é condenado imediatamente. O outro princípio que Jesus fala aqui, da sua estratégia, mantenha-se focado em seu papel de embaixador de Cristo. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Mais uma vez, Jesus avançando na seriedade da mensagem. Aquelas pessoas, aquele mensageiro lá, aquele cristão veio falar de Jesus para mim. Assim, então, você não entende que
que Deus está envolvido nisso. Se você rejeitou aquele mensageiro, você rejeitou Jesus. Se você rejeitou Jesus, você rejeitou o que Deus, a única oportunidade. E pode ser que a próxima vez que a pessoa ouvir, ela não vai crer, vai ficar ainda mais endurecida mesmo. Porque isso está na Bíblia, irmãos. A gente já viu isso aqui nas pregações. Como é que o coração do povo foi endurecido? Porque eles ouviram de má vontade as coisas de Deus. Em outro trecho de João, Jesus falou para os discípulos ali se despedindo, né? Últimas palavras. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, neles houvera falado pecado, não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Odiaram porque o ódio é parte da natureza dessas pessoas. Agora, cuidado, irmãos. Não é porque a gente é crente que as pessoas odeiam a gente por causa do evangelho. Muitas vezes eles podem odiar a gente porque a gente está sendo odioso diante delas mesmo. Estamos pecando contra essa pessoa e falam assim: é porque eu sou cristão. Não é porque você é cristão, é porque você está sendo infiel a Deus. É porque você está sendo carnal. Então, apesar de ser cristão, a vergonha é dobrada. Porque eu não devia estar vivendo desse jeito. Eu devia estar usando a minha boca de maneira errada, a minha vida de maneira errada. Então, elas têm, às vezes, motivo verdadeiro de ter raiva de crente. O problema é, nós não temos que dar motivo nenhum. Se for odiar a nós, por sermos crentes, amém, Jesus está falando. Agora, não por eu ficar pecando contra as pessoas. Pedro também fala disso. Se sofrer como cristão, ótimo, glorifica a Deus. Agora, se sofrer fazendo bobagem com a sua vida sendo cristão, se arrepende, para com isso. Cristãos não foram tirados desse mundo, lembra, significado de igreja qual que é? Tirados para fora, que é a igreja. Não foram tirados desse mundo para serem aceitos pelo mundo, Jesus está falando aqui. Eu fui tirado desse mundo para ser aceito pelo mundo. Não vai acontecer isso. Só se eu ficar vivendo com o mundo. Cristãos não foram deixados e enviados ao mundo para provar como são espertos, para provar como são inteligentes, ou que suas próprias ideias, opiniões e pontos de vista estão certos, ou tentar amoldar a mensagem do Evangelho às mentiras e padrões mundanos. Não foram deixados aqui enviados para isso, para provar como eles são bons, bonitinhos, como eles são inteligentes. Não foram deixados para isso aqui. Cristãos não foram abençoados por Deus para obter uma vida boa e tranquila neste mundo. Não é para isso que Deus nos abençoa. Cristãos não foram amados por Deus para tentar fazer com que seus amigos e vizinhos desse mundo também amem Ele de qualquer jeito. Não foram deixados aqui para isso. Cristãos são e carregam a mensagem de que Deus nos liberta de ser o que achamos ser melhor, para realmente sermos melhores por Jesus estar na nossa vida. Entende? Jesus, a mensagem não é assim, é porque as pessoas vão, assim, me enviou para ajudar as pessoas a se sentirem confortáveis do jeito que elas são. Não. A mensagem do Evangelho mostra que assim, o que eu penso a meu respeito, o que eu acho, o que eu prefiro, pouco importa.
não vale nada diante de Deus. É só Jesus na minha vida e na sua vida que me torna realmente melhor. Porque sem Ele, eu sou pior a cada dia, e você também. Deus veio a esse mundo para salvar todo tipo de pecador. Mas justamente porque Deus veio, rejeitar essa salvação é a escolha de permanecer rebelde contra Ele, e rebelde contra a verdadeira vida, com a consequência de ter uma existência miserável aqui, e uma existência miserável para sempre. Por isso, a nossa conversa com as pessoas, sobre os assuntos das nossas vidas, ou da vida delas, tem que ser a Bíblia, tem que ser o que Deus pensa e quer para elas. Você falar o que você pensa, como você é esperto, inteligente, como sua opinião é bonita, ela é aceitável, olha o que eu descobri, o que adianta para a vida sua ou dela, diante do que Jesus falou? Nada. Bíblia, para mostrar o que Deus pensa para a vida dela, isso sim. E se ela rejeitar, Jesus está falando assim, ó, fica tranquilo, ela não está rejeitando você, está rejeitando a mim e meu Pai, pode ficar tranquilo. Toda vez que apresentamos o que Deus pensa e quer para as pessoas, sempre haverá uma aceitação ou uma rejeição, que depende de duas ações simultâneas, que acontecem ao mesmo tempo, não é problema nosso isso. O que Deus está fazendo na vida dessas pessoas, e o que elas estão fazendo com o que Deus está fazendo. Isso não tem nada a ver comigo e com você. Se apresenta a mensagem e vive a mensagem. Esse é o nosso papel. Jesus é a mensagem, e apresentou a mensagem, só que de forma perfeita ainda por cima, e mesmo assim, recebeu o tratamento que o Pai havia determinado, que também é perfeito para cumprir cada etapa de nosso crescimento e cada etapa da nossa utilidade em nossa vida e ministério, assim como foi na vida de Jesus. Então, não se coloque como seu critério, entendeu? Ou seja, você fazer e falar o que Deus quer, só até o ponto em que começa a ser ridicularizado, começa a ser rejeitado, começa a ser injustiçado, humilhado, maltratado e vai desanimar, porque você se colocou como seu critério. Ah, se me afetou, então acho que eu vou parar. Não, isso é se tornar o próprio critério de si mesmo. O critério é: mantenha a fidelidade a Deus e sua mensagem como seu critério de medida naquilo que você vive, naquilo que você faz, naquilo que você fala, aceitando como normal o ser ridicularizado, rejeitado, injustiçado, humilhado, maltratado. E continuar trabalhando e orando que a mensagem seja aceita, não por sua causa, mas por causa do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Certamente, quando for prestar contas para Ele como seu embaixador, vai ouvir o quê? Servo bom e fiel, que para o cristão é a recompensa infinitamente mais importante do que todos os tesouros passageiros desse campo de batalha em que Deus nos mantém e guarda. Amém? Vamos para o nosso intervalo. Vamos lá.